Que a graça do nosso bom e eterno Deus esteja sobre você e toda a sua família. E que esse dia seja um dia repleto de bênçãos, de paz, de provisão da parte do nosso Deus. E realmente nós temos um Deus bondoso, temos um Deus de misericórdia, temos um Deus que olha para nós com compaixão. E Ele está querendo se revelar a nós de uma maneira toda especial. Agora, quando nós damos ouvidos à Sua palavra, quando nós damos ouvido à Sua voz, certamente Ele fala conosco. E hoje, o texto que eu gostaria de compartilhar contigo está em 1 Samuel capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 11, e nos diz assim esse texto maravilhoso. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-se grandemente a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou em pedaços e enviou a todos os termos de Israel por mão de mensageiros que disseram: todo aquele que não sair para seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou também Bezeque, e acharam 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando o sol aquentar, sereis socorridos. Vieram os mensageiros e deram notícia aos homens de Jabes, que se alegraram e disseram: amanhã sairemos a ter convosco, e vos fareis tudo o que bem parecer. Ao outro dia, dividiu Saul o povo em 3 companhias. Na vigília da manhã, entraram no meio do arraial e feriram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os que escaparam foram desmantelados, de sorte que não ficaram deles 2 juntos. O cristão pode ir à guerra? Pode matar? E se morrer na guerra? Em 1 Samuel capítulo 11, lemos que Deus concedeu uma grande vitória a Saul na guerra dos israelitas contra os amonitas. Com uma tremenda ira, Saul derrotou os inimigos que ameaçavam furar o olho direito de cada um dos habitantes de Jabes de Gileade. Deus deu vitória a Saul. O próprio rei e os homens de Israel, muitos se alegraram com isso. Quanto às perguntas acima, melhor seria se não houvesse guerras. Elas acontecem por causa do egoísmo, da ganância e da cobiça do ser humano. São, pois, o fruto do pecado. Ao ser convocado para uma guerra, o cristão tem diante de si um dilema: irá para matar ou morrer? Para que possa matar ou morrer de sã consciência, se é que existe sã consciência em meio a uma guerra, é preciso fazer a seguinte pergunta: essa guerra é justa? O meu país tem necessidade de se envolver nesse conflito? Se a resposta for sim, então o soldado cristão cumpre ordens superiores, obedece, vai e faz o que é preciso ser feito. Mas, se a guerra for injusta, ele não deve ir. Neste caso, ele deve assumir as consequências da sua recusa, que podem ser prisão, perda de direitos, ou até mesmo a morte. Ao se recusar por causa de sua fé e por isso sofrer as consequências, ele entrará dentro do Espírito de Jesus. Se alguém quer me seguir, carregue a sua própria cruz, como está registrado em Mateus capítulo 16 e versículo 24. Seja qual for a sua decisão, o que sempre deve prevalecer nesta, como em outras decisões, é o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 29, parte B. Devemos obedecer a Deus e não às pessoas.
e nós vamos entrar em um tempo de oração. Vamos clamar a Deus nesse momento, que o nosso clamor chegue à sua presença. Senhor, nesse dia falamos sobre guerra. O texto que nós vemos foi quando o rei Saul venceu a sua primeira batalha, venceu a sua primeira guerra, e foi algo triunfante. Também temos muitas guerras que enfrentar nessa caminhada, Pai. Muitas são as lutas, tribulações, adversidades que passamos. É como as guerras que exigiu naqueles dias. Hoje as guerras são contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, como diz a tua palavra em Efésios capítulo 6. Mas a tua palavra diz, e aí nos afirma que nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Sim, a nossa força e confiança, a nossa esperança está em Ti, e por isso no Senhor, aleluia, nós podemos fazer proezas, porque no Senhor está firmada a nossa fé e confiança. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Deus seja louvado, glorificado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a nos ajudar a chegar mais longe. E podemos fazer isso curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Se assim fizermos, o YouTube entende que o material que nós produzimos é relevante e ele mesmo se encarrega de multiplicar essa mensagem a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém.